Olá, começa agora o Boa Vontade Entrevista e o nosso tema é como passar em concurso público. Ser aprovado em concurso público torna-se a cada edital o sonho de milhares de brasileiros. Estabilidade profissional, plano de carreira são algumas das vantagens que saltam aos olhos dos candidatos. E para conversar conosco sobre esse assunto, fatores que geram as aprovações neste importante mercado profissional, nós recebemos aqui na Boa Vontade TV o professor, especialista em concursos, Paulo Estrela. Tudo bem, professor Paulo? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui na Boa Vontade TV. Um prazer estar aqui falando sobre o concurso. A estabilidade, o status, são condições básicas para que a pessoa ingresse nesse mercado ou tem muito mais? Tem muito mais. Na verdade, a estabilidade é um ponto importante para quem já passou pelo mercado privado, já está aí, 40 e poucos anos, a estabilidade começa a fazer uma diferença. Os bons salários estão mais associados ao início da carreira, né? Quando termina de formar ou no ensino médio ou na faculdade, e aí o que chama mais atenção efetivamente são os salários. No meio do caminho, quando ele já passou pelo mercado privado, aí a estabilidade. Mas eu acho que o que realmente chama muita atenção é porque é extremamente democrático o acesso. Independente de qual é a situação, o que leva o candidato a buscar o concurso, só depende dele. Ele não precisa estar bem qualificado, ele não precisa ter uma formação específica muitas vezes, ele não precisa ter experiência naquele cargo que ele está pleiteando, ele vai aprender a executar o cargo, ele vai aprender a executar a tarefa ao longo do trabalho. Então, eu acho que é um conjunto, né? Um conjunto de fatores que leva o candidato a buscar o concurso público. A gente pode pensar assim, pode ser a carreira dos sonhos, mas tem que se levar em consideração também a vocação da pessoa para aquela função. A gente costuma falar que existem algumas áreas de concurso, né? E que o candidato ele tem que buscar, tem que entender um pouco como funciona cada uma dessas áreas e perceber que qual atividade que é feita, se aquilo não agride, né, a personalidade dele. A gente estava conversando sobre a questão da carreira policial, né? Ser um policial, independente de qual nível, se é polícia militar, guarda municipal, polícia civil, polícia federal, agente da BIM, não importa. Aquilo tem que trazer algum prazer para ele. Se ele não gostar disso, se ele não gostar desse tipo de atividade, é bom que ele busque outra, né? A fiscalização, a carreira fiscal é uma outra, os tribunais, as agências reguladoras, o IBAMA, né, a parte de meio ambiente, quer dizer, tem uma infinidade de possibilidades. O Banco Central, para quem gosta de economia, e não necessariamente precisa ser economista para ser analista do Banco Central. Verdade. Então, o candidato tem que tentar buscar, tem que tentar entender o que dá mais prazer, que tipo de trabalho dá mais prazer, e começar a buscar oportunidades nesse mercado que é um pouco mais restrito, mas é onde ele vai conseguir efetivamente ter energia para estudar e passar. É porque às vezes pode ganhar um bom salário, mas se a pessoa também for um profissional frustrado, né, não adianta. Não consegue ficar muito tempo. Ele vai acabar, pode ser até temporário, ele vai ficar ali um tempo, mas vai continuar fazendo concurso para outra coisa, até ele conseguir encontrar um lugar na sombra. E pela sua experiência, quais as principais características desse candidato que o senhor visualiza que vai passar no concurso? Bom, primeiro o candidato que sabe o que é. Ele tem que analisar o que acontece em volta dele, as oportunidades que ele tem no mercado privado e chegar à conclusão de que a carreira pública é a saída da vida dele, né? Então, com isso ele consegue foco, ele consegue energia para ter dedicação e consegue, né, se manter estimulado por um tempo suficiente para ele conseguir acumular o conhecimento e efetivamente passar no concurso. Porque é um processo, né? Normalmente não é no primeiro concurso que o candidato faz que ele consegue passar. Ele vai acumulando conhecimento ao longo dos estudos dele, chega um momento que ele ganha uma espécie de massa crítica de conhecimento. A partir dali, o concurso que ele fizer, ele passa. Ele passa no primeiro, passa no segundo, depois ele escolhe para onde ele vai. Mas até ele passar no primeiro é um esforço. Então ele precisa saber o que ele quer da vida. Ele precisa ter em mente que chegar à conclusão de que aquele esforço é necessário para ele sair do lugar onde ele está e para onde ele quer ir. E também não desistir logo na primeira tentativa, né? Sem condição. Se ele desistir na primeira, a gente costuma brincar, falar para os alunos na academia, que não existe a pessoa que não passa em concurso público. Existe a pessoa que desiste antes de passar. Porque vai passar, não tem como não passar. Porque é quase como uma fila, né? Os que estão lá na frente já estão estudando há muito mais tempo, eles
esses estão com a vaga garantida, vão passar. Se você se mantém estudando, daqui a pouco não tem ninguém que sabe mais do que você, né, para aquele tipo de concurso. Então, tendo foco, tendo dedicação, chega um momento que você vai passar por concurso, querendo ou não, ou esperando ou não. E tem assim, uma ideia de quanto tempo a pessoa fica preparada para um concurso? Depende muito do concurso. Existem concursos, por exemplo, Correios, que deve abrir em breve. Correios, uma preparação de 2, 3 meses é o suficiente, mas aí, em compensação, o salário também é bem baixinho. E outras carreiras, quando você fala assim de salário, Banco Central, analista do Banco Central, salário de 13 mil reais. Não, esse é Tem que 2 ter uma boa anos de preparação, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, dependendo da área do candidato, dependendo da área do interessado. E baseado em sua experiência pedagógica, né? O senhor vê a diferença entre o aluno, assim, de uma escola tradicional, por exemplo, que visa só a formação para o seu curso profissionalizante, para a sua faculdade, desse aluno que quer ingressar numa carreira pública? Na verdade, a formação é diferente. É óbvio que uma boa escola, né, uma escola que busca qualidade na formação do candidato é fundamental, até porque português é a matéria básica de todo concurso e sempre tem uma pontuação muito alta. Mas grande parte do conhecimento, isso é uma outra vantagem, grande parte do conhecimento, ele é multidisciplinar, porque direito constitucional, matérias básicas, de português, direito constitucional, direito administrativo e informática. Isso vale para praticamente todos os concursos, inclusive para concurso de nível médio. Quem faz o nível médio, dessas disciplinas, a única coisa que ele estudou foi português. O resto ele vai ter que aprender por conta própria. Ele vai ter que aprender ou fazendo um curso, ou na internet, ou apostila, ou por conta própria mesmo, fazendo prova, né? Então, ao mesmo tempo que dificulta a vida de quem está ingressando, mas também coloca todo mundo em pé de igualdade. Mesmo que o cara não tenha tido uma boa preparação, ele sai em desvantagem em português, que ele vai ter que aprender português no tapa. Mas, em compensação, nas outras disciplinas, ele sai do zero igual qualquer outro aluno. É verdade. Por exemplo, carreira fiscal, que é nível superior. Nível superior, você tem lá direito constitucional, direito administrativo, tributário, penal, processo penal. Mas, tudo bem, mas aí, então, a pessoa que é formada em direito leva vantagem? Não, porque tem contabilidade, tem matemática financeira, RLM. Então, não dá, não tem nenhuma profissão, não tem nenhuma carreira, mesmo profissionalizante ou de nível superior, que deixa o cara completamente preparado para o concurso. Ele vai ter que sair do zero em alguma disciplina e vai ter sempre aquela disciplina que é o calcanhar dele, que ele vai sofrer com ela até conseguir passar. Demandar um esforço maior. Vai, sempre. Professor, a gente vai só para um rápido intervalo, ok? De que maneira as famílias podem apoiar o candidato que deseja aprovação em concurso? Dicas e casos de sucesso é o que você, telespectador da Boa Vontade TV, vai conferir depois do intervalo. Enquanto isso, você participa enviando sugestões para o nosso e-mail entrevista@boavontade.com. Até já!